Eu estudei no Jaçanã, né? Então eu frequentava lá, fiz muita amizade lá na escola, lá no Jaçanã, nessa época. Eu era muito tímida, né? E brincava muito na rua, andava muito de bicicleta naquela época. Nossa, meu pai e minha mãe ficavam bravos porque eu sumia. Aí eles saíam na rua me procurando, chamando. Eu escutava meu pai assobiando para mim. Tinha um assobio bem específico dele, que a gente conhecia de longe, né? Então eu era meio peralta nessa época. Mas ele te chamava, mas tinha que voltar para casa. Tinha que voltar para casa. Senão... Tinha que voltar para casa. Mas ele deixava de castigo? Olha, dependendo, a minha mãe deixava às vezes. Às vezes, dependendo do que eu fazia ali, eu era muito peralta, né? Então, aí às vezes eu ficava de castigo, assim. Ficava presa no banheiro, ficava um tempo lá. Era isso. E aí na escola, como é que você era? Na escola eu sempre procurei ser uma boa aluna, assim. Nunca dei trabalho nenhum para os meus pais na escola. Nunca eles foram chamados na diretoria, né? Para nada, muito pelo contrário. Eu sempre fui uma boa aluna. E aí, assim, tô falando do início da década de 80. Isso. Começa, já é, tipo assim, você vai adolescência lá já com 88. Mais ou menos, né? 90. Tinha pra fazer mais. Nessa época, bom, eu andava muito de bicicleta. Eu frequentava o Ítalo. Então eu ia muito na piscina, nos bailes, né? E eu frequentava o Ítalo ali no centro. Hoje é a Società Italiana, né? Então eu frequentava muito de domingo à noite ali. Era assim o auge para mim. Eu não via a hora que chegasse o domingo à noite para poder ir lá no Ítalo, né? Curtir as músicas com os amigos. Então era o que eu mais fazia. Existiam também naquela época as domingueiras, que era na frente da Dandi. Tinha ali na Carlos Botelho também, que o pessoal ficava ali, né? Então eu frequentava esses lugares nessa época. E olha só, Eu assim, adorava. quem tocava no Ítalo, Società Italiana, era o Gerson. Era o Gerson. Foi Maria da Silvana. Exatamente. E eu trabalho com o Gerson também, porque ele faz o som aqui no teatro também. Olha só, o Gerson estava começando naquela época, né? Sim, e eu sou vizinha da Silvana. Eu moro do lado da casa da Silvana. Então a vida, ela dá voltas, né? Ela dá muitas A voltas. Silvana mora perto do Gerson? Do Gerson, não. Ah, tá. Pensei que morasse ali no 1º de Maio. Não, eu não sei onde o Gerson está morando. Mas a Silvana, ela mora ali bem do lado da minha casa mesmo. Ah, viu? E daí você ia daí já é na época de namorinho, de paquera. Sim, nessa época. Eu frequentava também a Igreja São Judas, um grupo de jovens que tinha ali, né? E daí eu conheci, né, o pai dos meus filhos, né, lá na igreja, nesse grupo jovem. E aí nessa época, quando a gente se conheceu, então eu comecei a participar mais, assim, das coisas da igreja mesmo, né, da igreja católica. E aí eu deixei um pouco de ir no Ítalo, esses lugares a gente já não frequentava muito mais. Frequentava outras coisas, né, voltadas mais para a igreja nessa época. Mas conheceu ele com qual idade? 16 anos. 16. Nossa, Novinha. E aí foi de namoro e já... Eu namorei 5 anos. É. E daí a gente se casou. Casou há 21 anos. 22 mais ou menos, porque nesses 5 anos a gente terminou, ficou um tempo separado. E aí, com 22, eu tinha 22 quando eu casei. Já trabalhava na prefeitura nessa época. E aí, como que vamos falar agora de prefeitura? Você entrou na prefeitura com 20 anos, 22 anos? Não. Prestei o concurso com 16 anos. Na minha vida, tudo aconteceu nessa época, né? Muita coisa aconteceu nessa época. Prestei o concurso com 16, entrei na prefeitura com 17. Caramba! Sim. Mas podia entrar com... Pelo que eu sei, foi o único concurso aberto a partir de 16 anos. Depois disso, eu não soube mais que teve concurso para essa idade, sempre para 18 anos. Né? E eu entrei. Eu fiquei na lista de classificados um tempo, né? E daí, com 17 anos, em dezembro de 91, eu entrei na prefeitura. Tá, 30 e... Vai fazer 33 anos. 33 anos.
E qual a sua função? Quando você chegou na prefeitura, já era no prédio aqui, né? Já era esse prédio ou não? Era assim, Sim, já era. Mas eu não comecei a trabalhar no prédio. Eu comecei a trabalhar no terminal, porque foi na época que inaugurou o Terminal Central. Então, nessa época, eles chamaram, o meu concurso era de escriturário. Eles chamaram muitos escriturários para trabalhar no terminal, porque estava inaugurando, né, e precisava de funcionários. Então, eu entrei nessa época. E fiquei no terminal por, acho que 2 anos e meio eu fiquei ali. Trabalhei aqueles amarelinhos que orientam, sabe, no terminal. Entrei trabalhando assim, na prefeitura. E dá informação. Isso. Depois eu fui trabalhar dentro, lá no prédio mesmo. Do lado, aquele prédio do lado, né, do terminal. Tá. Na parte do escritório. Então eu fui e trabalhei um tempo ali também. Aí depois disso eu saí de lá e fui trabalhar, trabalhei um tempo no gabinete do prefeito. Na época era o Tami, o Mendes Tami era o prefeito. Trabalhei. Era o Mendes Tami o prefeito, eu trabalhava ali na parte do NAA, assessorava. O NAA é o Núcleo de Apoio Administrativo, é a parte que faz o RH de cada secretaria, né, os recursos humanos de cada secretaria. Então eu trabalhei, mas foi pouco tempo ali, fiquei acho que na parte burocrática. Na parte burocrática, isso. Trabalhei uns 6 meses ali. Depois eu fui para a Secretaria de Administração. Lá eu fiquei acho que uns 13 anos. Na Secretaria de Administração, no prédio, né, lá no Centro Cívico mesmo. Já era, né, quando eu fui para o gabinete do prefeito, já era, né, lá no prédio. E aí eu fiquei 13 anos na administração também, trabalhando no NAA. Mas ali, além do NAA, eu também trabalhei como secretária do secretário. Na época era o senhor Matiaso, falecido, era o secretário de administração, então fui secretária dele por um tempo. E depois eu fiquei no NAA. Aí eu recebi um convite para ir trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, extinta a secretaria, né? Hoje já não tem mais essa secretaria. Ela se fundiu com outra. E nessa época o secretário era o Luciano Almeida, né, o atual prefeito. Uma amiga minha, ela ia para o exterior junto com o marido, que ele tinha arrumado um trabalho lá. E eu precisava de alguém para estar indo no lugar dela, né, nessa secretaria. E aí eu fui convidada e fui para lá. Nessa secretaria eu cuidava do Uninorte inteiro e do Unileste. Eu trabalhava com doação de terrenos para os empresários. Mas, justamente nessa época, eu comecei a fazer faculdade de música, né, que foi em 2008. E eu já havia me casado, né, já tinha 2 filhos. E o meu filho menor, ele estava com uns 2, 3 anos na época. Então ele era muito pequenininho ainda. E eu comecei a fazer faculdade. E quando eu, só voltando um pouquinho, quando eu trabalhava na administração, eu não trabalhava 8 horas por dia, eu trabalhava 6 horas. Eu pedi redução de carga horária assim que eu me casei. Então eu trabalhava 6 horas por dia. Quando eu fui para a Sendec, eu precisava fazer 8 horas, porque o cargo ali exigia 8 horas de trabalho. Então eu comecei a fazer 8 horas de trabalho e eu comecei a fazer faculdade na época. E onde era a faculdade? Era a Unimep. Eu fazia música, legal. licenciatura em música na Unimep. E aí era nos, deixa eu ver, nessa época já era Taquaral ou não? Não, era no Piracicabana. No Piracicabana. Tá. Era ali que eu fazia. Colégio. E também na escola de música. Né? Isso, as aulas práticas eram lá na escola de música. E daí eu precisei retornar, né, às 8 horas diárias e fazendo faculdade à noite. E com o filho pequeno, comecei a adoecer, porque era muito trabalho, porque às vezes eu precisava levar trabalho para casa, final de semana. Nessa época, o Luciano saiu da secretaria e foi para o Estado, assumiu uma secretaria no Estado. E nós ficamos sem secretário nessa época e eu estava ali com o carro-chefe da secretaria, né? E então eu despachava diretamente com o Barjas, porque daí já era o prefeito já era o Barjas. Então estava muito tumultuada a minha vida, eu comecei a adoecer, não estava dando conta mais das coisas, né?
E aí eu pedi para sair dali. Surgiu uma oportunidade para eu estar indo trabalhar no Centro Cultural em Alserra, que faz parte da ação cultural. E eu fui para lá. Fiquei lá, conversei com o Barjas na época, né? Falei para ele que tinha essa oportunidade, como eu estava fazendo música, então tinha tudo a ver, né? Trabalhar com a cultura, né? Ele entendeu perfeitamente e eu fui para lá. Aí eu fiquei lá, acho que uns 15 anos, mais ou menos. Quanto tempo? De 13 a 15 anos, não me lembro muito bem. Fiquei um bom tempo lá. Nesse tempo eu concluí minha faculdade, eu montei um grupo musical, né, que eu atuo na cidade hoje, já há 16 anos, né, que eu faço isso. Montei o grupo, meus filhos cresceram, né, então eu tive uma vida mais tranquila nessa época, né, indo lá para o Centro Cultural, porque daí eu retornei às minhas 6 horas na carga horária. E ali que você entrou na cultura daí? Foi ali, que foi em 2008. Foi em 2008 que eu comecei a fazer a faculdade, logo eu saí da Sendec e fui para lá. E fiquei ali por esse tempo, até quando mudou a gestão, que o secretário da época, que era o Adolfo, ele foi visitar o Centro Cultural e ele fez o convite se eu não queria estar vindo trabalhar aqui no Engenho. Como já havia passado muito tempo que eu estava ali, a minha vida já estava bem diferente, né, de quando eu tinha ido para lá, eu falei, tá na hora de mudar um pouco, né? E aí eu aceitei vir para cá, aqui para o Engenho, né? Trabalhei então um pouco ali na secretaria com eles, né, no INEA, assessorando um pouco o Adolfo. E aí o Luiz, que era o programador do teatro, ele saiu, foi trabalhar fora numa proposta que ele recebeu. Então precisava de alguém para ficar no lugar dele aqui no teatro, né? Na programação, trabalhando com a agenda do teatro. Ele não era o diretor ainda? Ainda não, ele era o programador do teatro. E aí ele foi para esse trabalho e eu precisava de alguém aqui. E aí eu vim aqui no teatro, né? Para estar suprindo essa ausência dele por esse período. E estou aqui, até hoje, trabalhando com a agenda do teatro, na parte da programação. Em 2020, mais ou menos, 2021? Foi logo que mudou a gestão, Adolfo. Exatamente. No meio do ano, mais ou menos, né? Nos primeiros 6 meses, aí eu vim para cá, para o Engenho. Sua rotina aqui, como é que é? Minha rotina aqui, hoje eu trabalho novamente 8 horas, né? Eu trabalho com a agenda do teatro, então trabalho muito com e-mail, telefonemas, atendo os produtores, né? Meu contato é mais com a produção dos espetáculos, na preparação, toda a preparação burocrática, né? Antes do espetáculo acontecer. Então é mais ou menos com isso que eu trabalho. Bom, vamos falar agora da sua... Falando da prefeitura, vamos falar um pouco dessa parte que você gosta bastante, que é a música, né? Sim, sim. Aí, como é que é? Aí você começou, entrou em 2008 na sua vida, mas antes você já cantava ou não? Sim, já cantava, assim, até porque você herdou um pouco do seu pai, assim, do seu pai sim, cantava. meu avô tocou na banda União Operária, foi para a Espanha com a banda, eles gravaram um disco, né? E o pai tem uma história. O pai da minha mãe. Meu pai, ele canta maravilhosamente bem, a voz dele, se você ouvir, parece o Nelson Gonçalves cantando. Mas tem também o lado da minha mãe, né, do meu avô. Eu comecei na música... Cortando um pouquinho, você já cantou com ele? Com meu pai? Não, na brincadeira, assim, não profissionalmente. Sim, já em casa, sim, né, já. Desculpa, pode... Não, imagina. Bom, na música eu comecei bem nova, com 12 anos. Porque o meu pai, como sempre gostou de música, queria que eu aprendesse violão. Não porque eu queria, porque ele queria. Eu sempre gostei de piano. Mas a minha família sempre foi humilde, né? E não tinha condições de comprar um piano para mim. Então, isso eu nunca nem falei para eles naquela época, que eu tinha essa vontade. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele tinha um pianinho de brinquedo. E aquilo era meu sonho. Nossa, eu adorava aquele pianinho dele. Mas eu nunca comentei, nem comentei com os meus pais a respeito disso.
E foi crescendo. Comecei a fazer o violão porque meu pai quis, só que aí eu tomei gosto, né, pelo violão. E aí eu fui com o violão acho que até uns 15 anos. Aí eu tocava o violão na igreja, no grupo de oração, eu tocava na missa. Então a música ela entrou na minha vida mesmo com 12 anos. Antes disso, eu brincava de fazer show. Eu e uma amiga minha, a gente trancava o quarto, ligava o abajur, pegava a escova, fazia de microfone e eu cantava muito Roupa Nova. Adorava, né? Brincava com ela de fazer show, tava fazendo show ali. Então eu sempre gostei muito, né? E com 15 anos eu comecei... Não, foi com 16 que eu comecei a trabalhar. Com 15 anos, acho que eu ganhei um teclado da minha mãe, porque daí eu queria fazer aula de teclado, né? Aí eu conversei com ela e queria fazer teclado. Aí ela comprou um teclado para mim e com 15 anos eu comecei a fazer aula de teclado. E aí foi. Com 16, 17, acho que 19 anos, eu entrei numa banda. Eu tocava num grupo da igreja, né, numa banda da igreja. E um amigo meu, ele era baixista do grupo, ele tinha uma banda fora. E ele me convidou para fazer parte dessa banda dele, né, que fazia barzinho. E aí eu comecei a fazer alguns barzinhos junto com essa banda. E aí eu fui com essa banda até aos 22 anos. Quando eu me casei, eu saí da banda. Que banda que era? Chamava Patmos. Patmos. Era uma banda que fazia só barzinho, assim, sabe? Já era uma banda antiga, na verdade não eram os integrantes de uma outra banda, que era o Código Proibido, que era uma banda meio conhecida na época. Esses integrantes montaram essa Patmos, mudou alguns integrantes, montaram a Patmos e eu entrei na Patmos. E aí eu fiquei até uns 22 anos, quando eu me casei. Aí eu saí da banda e fiquei um tempo sem tocar. Até na igreja eu parei, daí eu fiquei acho que uns 5, 6 anos sem tocar, porque daí minha filha nasceu, então tudo foi, né, foi muito diferente assim para mim, não tinha condições, trabalhava, cuidava de casa, filho, casamento, muita coisa. Aí eu parei. Até que eu recebi novamente o convite para tocar na missa, lá no Monte Alegre, porque eu morava lá nessa época, quando eu me casei. E eu comecei a tocar na missa lá, né, na capela do Monte Alegre. E aí eu fui, né, foi assim, até eu fazer, em 2008, que eu decidi fazer o curso de música, porque foi a primeira turma de música da Unimep, né, foi o primeiro ano de curso. E aí eu vi, eu falei, não, eu vou fazer, né. E daí nessa época eu entrei no curso, conheci muitos músicos conhecidos na cidade, muitos deles fizeram faculdade, né, comigo. E foi aí que eu montei meu grupo. A gente começou a fazer algumas festinhas na igreja, festa do pastel, tocava em alguns lugares. E o grupo foi crescendo, né? E acabou se tornando uma mini orquestra ali. Então hoje a gente faz casamento, cerimônias de casamento. Desde aquela época a gente já fazia, né? E a gente fazia show também. A gente já fez show aqui no Engenho, na Festa das Nações, na Barraca do Reino Unido. A gente já fez fechamento de show do Humberto Gessinger, que é do Engenheiros do Havaí, lá no Cristóvão. Então a gente fazia alguns shows, tocamos na Festa da Mandioca, a gente fez parte de um projeto que era da Secretaria de Esportes na época, que levava músicas para os bairros uma vez por mês. Então a gente fazia parte desse projeto, então a gente ia também. Já toquei pela ação cultural em alguns varejões da cidade, alguns eventos, né, que tiveram. Só que depois de um tempo a gente resolveu fazer só cerimônias de casamento. Então hoje em dia a gente faz mais cerimônias e algumas festas de casamento, alguns recepções, sabe, começo da festa, assim. Então é o que a gente trabalha hoje em dia com a música. E vocês são em quantos? Nós somos em 10. Só que assim, o grupo ele trabalha com formações de acordo com o cliente ali, né? Então, o casal que escolhe a formação que ele quer, né? Geralmente é um teclado, um violino, um violão ou um violoncelo, né?
Mas existem as formações maiores. Hoje mesmo a gente tem uma cerimônia para fazer, lá na Capela do Monte Alegre, uma formação maior, com 6 músicos. Então vai ter percussão sinfônica, trompete, teclado, violão, violino, violoncelo. Então é uma formação maior. Então isso vai muito de acordo com o gosto de cada casal, de cada contratante. É isso. E falando assim um pouco da sua família. E aí, quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos, um casal, uma filha de 26 anos, com dois filhos, eu tenho 2 netos, um de 1 ano e 9 e o outro de 5 meses. E tenho um filho fez 22 anos agora, dia 8 de novembro. Trabalha, namora, mas é solteiro. E minha filha é casada. São minhas joias preciosas na vida. Os netos aí? Você bajula bastante eles? Nossa, muito. Muito, são meus amores, não tem como. Falo que neto é como filho. Não tem como, é um amor assim, igualzinho você tem por um filho. É impressionante. Só sendo avó mesmo para saber o que é esse sentimento. Rita, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu resumi um pouco aqui da minha vida, né? Da minha infância, adolescência e até hoje, com quase 33 anos de prefeitura. Você gosta de trabalhar nesse lugar? Amo, amo. Isso aqui foi um presente para mim, né? Quando o Adolfo perguntou para mim se eu poderia vir trabalhar aqui, né, para suprir a falta do Luiz, nossa, foi um presente porque eu sempre quis trabalhar no teatro, né? Eu queria trabalhar no Losso. Inclusive o Losso, não falei aqui, mas o meu avô, que foi músico, né, o pai da minha mãe, ele foi o mestre de obras na construção do Losso. Olha só. É. Lá na década de 70. Ali. Ele foi o mestre de obras de lá. Então, por isso também eu tenho um carinho muito grande, né, pelo Teatro Losso Neto. Mas não chegou a trabalhar lá? Não cheguei a trabalhar lá, mas eu tinha muita vontade, né? Quando eu trabalhava na administração, eu já tinha vontade de trabalhar no Losso. Porque eu sempre gostei muito da arte, né? A arte fazia parte de mim, ela está dentro de mim. É uma coisa assim que não tem como explicar, sabe? Nasci com ela. Então, quando eu recebi o convite para vir trabalhar aqui, eu falei, meu Deus, foi inusitado, né? Foi uma coisa assim que eu não imaginava, não esperava. E eu falei sim, na hora, né? Falei, não, eu vou, claro que eu vou. Então, o ano que vem eu me aposento e estou muito feliz de estar terminando minha carreira dentro na prefeitura, aqui no teatro. Isso para mim... Não, desculpa. Não, isso para mim é uma realização. E aposentando vai só na música, né? Sim, vou ficar com a música. Eu tenho outros projetos aí, mas não sei ainda, né? Mas a música ela continua, ela permanece.